Recebi um comentário muito simpático hoje no YouTube elogiando o meu francês, que eu tenho alguns vídeos nos quais eu falo francês. E, portanto, eu decidi contar a minha história um pouquinho, a minha breve história com o francês. Eu comecei a estudar francês por conta de uma namorada. Eu lembro que na época eu estudava alemão e ela falava algumas palavras em francês, falava uma coisa ou outra, e eu sempre ficava naquela coisa, né? Eu estudo alemão, imaginava com aquela mente idiota na época, eu falo, não, eu estudo alemão que é muito melhor, muito mais difícil, mais complexo e tal. Enquanto ela estudava o francês dela. Aí, por conta do relacionamento, daquela coisa, eu falei, sabe o quê? Eu vou estudar 1 mês de francês somente para impressioná-la. E foi justamente o que eu fiz. Eu peguei um método por conta própria e eu comecei a estudar francês ali todo dia. Então, durante 1 mês ou 20 e poucos dias, eu peguei um método, que é até o método do Michel Thomas, e o método de áudio eu fiquei escutando todo dia e tal. 1 mês depois, eu acho que eu consegui. Eu fui falar com ela alguma coisa, até o telefone, e ela falou, olha, você está falando francês? Você sabe umas frases em francês e tudo? E eu queria impressioná-la, consegui. Lembro também que na época, eu trabalhava num curso que ensinava Business English. Foi logo que eu voltei dos Estados Unidos. Ensinava Business English e também francês. E tinha uma professora maravilhosa de francês chamada Angela. E eu também, por saber aquelas frases que eu tinha aprendido ali por conta própria naquele método, eu comecei a falar essas frases com ela. Pouco a pouco, eu falava algumas frasezinhas prontas que eu aprendi no método. E eu falava com ela, olha, você está estudando francês? Que bacana. E aí eu fui, no início, comecei a fazer uma permuta com ela, com a Angela, ótima professora. Eu ensinava inglês a ela e ela me ensinava francês. E a gente ficou nessa troca durante um tempo. Depois as coisas mudaram, acho que eu não tinha mais tempo para dar aula de inglês, alguma coisa assim. E eu comecei a pagá-la normalmente com uma professora particular para me dar aula de francês. E foi ótimo, aprendi muitíssimo. Logo em seguida, eu viajei para Paris. E eu lembro... uma das primeiras memórias que eu tenho assim com o francês, de fato, era de escutar uma senhorinha no avião. E não sei o que tinha caído. Alguma coisa caiu ali no avião. E ela falou, quelque chose a tombé. Aí eu fiquei escutando aquilo, alguma coisa caiu e tal. Mas uma memória muito forte que eu tenho foi quando eu cheguei no aeroporto de Paris, no Charles de Gaulle, e eu fui trocar dinheiro. E eu já vim treinando, né, a frase ali, já vim pensando o que eu vou falar. E eu fui fazer o câmbio. Aí eu cheguei e falei, bonjour, je voudrais changer l'argent. E o rapaz entendeu. Ele falou, pois não, oui. Ele foi, pegou o dinheiro e me pagou, né? Fizemos o câmbio. Eu falei, olha, funcionou. Então, eu acho que aquele momento, pra mim, foi muito importante. Porque funcionou, né? Aquilo que eu vinha estudado em solo francês, com o francês de fato, funcionou. Eu imagino também, em contrapartida, que se não tivesse funcionado tão bem, eu ia ficar com, sei lá, um certo trauma, não ia começar tão bem. Porque foi aquilo ali que me deu segurança. Eu falei a primeira frase em francês que eu realmente precisava falar, falei e o cara entendeu. Então, pra mim, aquilo ali foi um começo bem legal. Aí depois eu fui no primeiro dia já em Paris, eu já fiz amigos, eu particularmente, pelo menos falando em francês, muita gente diz o contrário, diz que o francês ele não é tão receptivo e tudo. Eu não tive essa experiência. Pelo contrário, no primeiro e segundo dia em Paris, principalmente, eu fiz amigos, saí, fui com os franceses lá. Eu lembro que eu conheci uns franceses, ele falou, entra aí no meu carro, vamos dar uma volta e tal. Eu fui para uma boate francesa mesmo, um bar onde só tinha franceses e tal. E ali começou a minha conversa, né? Então eu passei quase 1 mês lá, passei um bom tempo em Paris e conhecendo bem Paris. E depois eu retornei ao Rio de Janeiro, continuei trabalhando, a vida seguiu. Só que o francês eu sempre estudava um pouquinho, eu retornei com as aulas particulares de francês, né? Tete a tete, aliás, tete a tete é uma expressão em francês, né? Em francês, é cabeça com cabeça, tete a tete. Então eu continuei com as aulas ali em francês e a coisa prosseguiu dali. Agora, eu lembro também que eu tinha muitos alunos de inglês naquela época que falavam, ué, Paulo, você fala francês? Me ensina um pouquinho de francês. E eu lembro de falar para os alunos, não, olha, eu sou professor de inglês, eu falo um pouco de francês,
mas não é a minha especialidade. Minha especialidade é ensinar inglês. E aí isso não convenceu os alunos. Falaram, Paulo, me ensina um pouco de francês, só um pouquinho básico, me ensina o básico de francês e tal. E com aquela insistência ali de determinados alunos, eu falei, tá bom, eu vou te ensinar um pouquinho de francês, não tem problema e tal. E aí eu comecei a dar aulas de francês. Assim, um pouquinho, ensinando o básico, o que a pessoa vai precisar de lá. E aí, foi uma coisa que eu recomendo você fazer. Eu acho que quando você dá aula de alguma coisa, não tem como você não fazer a lição. Você tem que preparar muito bem aquilo que você vai dar. Então, se eu fosse ensinar os pronomes, por exemplo, eu tinha que preparar aquela aula muito bem. Quando você é professor, você não tem como não preparar a aula, não tem como não estudar. Então, uma coisa que eu recomendo, que aqui eu estou falando, estou contando a minha história de uma maneira a falar como eu acho que uma pessoa pode se relacionar com o idioma. Uma coisa que eu recomendo a mesmo os meus alunos de inglês é dar aulas. Dar aula de básico, sei lá, dar aula pro irmão, pro amigo, pro conhecido. Se você já está no nível intermediário, dá aula. Explica a pessoa, porque quando você explica, você reforça aquilo que você sabe. E para mim, no meu caso, dar aulas de francês foi uma experiência, assim, e tem sido uma experiência fantástica. Porque você realmente aprende, você tem que saber muito bem aquilo que você está ensinando. Então eu comecei a dar aulas de francês e tal. E tem um programa de rádio, eu comecei a escutar muito rádio, ver filmes em francês, ler livros quando eu fui lá. Quando eu viajo para algum país, eu sempre compro muitos livros e souvenirs e coisa que você vai se relacionando mais com o idioma, mesmo que eu não entenda muito bem aquilo. Eu compro os livros, eu vou lendo e tal, e a coisa vai prosseguindo daí. Então, dar aulas é muito importante. E quando eu retornei pro Brasil, eu comecei aí a ensinar francês e tal, e esse é um exercício muito bom, assim. Sim, eu tava falando do rádio. Eu comecei a estudar rádio eu comecei a escutar o rádio para praticar o francês. E eu descobri um programa que eu gostei muito, que se chama L'amour et vous, que é um programa de uma ex-atriz pornô francesa chamada Brigitte Lahaie, e que hoje ela é uma grande intelectual. E ela tem um programa sobre sexo e relacionamento, que fica na rádio RMC. Então eu comecei a escutar aquilo todo dia. No início, um pouco como obrigação. Eu falei, durante uma semana, pelo menos, eu vou escutar todo dia esse programa de rádio. E eu não entendia muito pouco ainda, porque escutar rádio no idioma estrangeiro normalmente é um pouco difícil. E aí eu escutei aquilo, eu passei a gostar. E ainda hoje, eu escuto com prazer. E ela fala sobre sexo e relacionamento, sempre de uma maneira muito sofisticada, muito especial. Talvez alguém lembre da Sue Johansson, aquela velhinha que falava sobre sexo e tal. O programa segue um pouco dessa linha. Então, uma coisa que eu tiro como conclusão, que eu tenho pensado nisso. Ultimamente eu tenho focado os meus estudos muito no alemão, e eu estava lembrando como é que foi que eu aprendi o francês. E a melhor maneira de você aprender qualquer idioma, de você aprender qualquer coisa, talvez eu diria, é um processo de apaixonamento. Quando você realmente gosta do idioma, da matéria, quando você tem tesão naquilo, quando você, eu quero aprender mesmo isso, eu vou estudar, todo dia eu vou ler naquele assunto, eu vou comprar livros, eu vou assistir filmes, eu vou escutar rádio sobre isso, eu quero viajar para esse país, eu quero aprender, porque você quer. Você não vai aprender porque o meu chefe quer, porque a minha esposa acha bacana, porque o conhecido acha assim legal, não. Você quer aprender aquilo por você mesmo. Porque você realmente quer, você tem tesão naquilo, né? Uma palavra forte mesmo, se você quer, realmente, você tem uma vontade muito grande de aprender aquela determinada coisa. E eu estava lembrando isso no meu caso com o francês, que eu nunca cheguei a nenhum curso regular até o final. Eu nunca vi isso necessário. Eu nunca cheguei a um curso de francês até o final. Eu não fiz Aliança Francesa até o final. Nem fiquei anos com a minha professora particular. Fiquei um bom período. Não lembro se... Acho que não chegou a um ano. Mas foi sempre isso. Eu voltava, pegava os livros que eu comprava lá e mostrava para ela tudo. Eu vejo muito... A minha intuição me indica que é muito mais um processo de apaixonamento pelo idioma. E isso é uma coisa que eu vejo... que é muito importante instigar nos alunos. Eu acho muito importante o aluno, a pessoa que quer aprender aquela coisa, ter um processo de apaixonamento. Porque eu fiquei muitos anos, muito tempo,
formatando uma metodologia, uma maneira de ensinar o aluno que seja racionalmente eficaz. E eu acho que hoje eu tenho essa metodologia, no sentido que eu vou, através de deduções e tal, e eu consigo ensinar o aluno de uma maneira muito rápida. Mas, mais importante ainda do que isso, é que o aluno realmente goste daquilo e se sinta motivado para ele chegar em casa e ver, para ele pegar um aplicativo em inglês, em francês, no que seja, e praticar, para ele ver um filme, para ele sair com a namorada dele, assistir um filme sobre aquilo, pegar um livro, sabe? Que ele se relacione com o idioma. Então, a conclusão que eu chego de tudo isso, e eu estou utilizando a minha história aqui como forma de falar como você pode se relacionar com o idioma, e que eu vejo muito mais isso, um processo de apaixonamento, de aproximação com o idioma, onde não será nenhum esforço, não será uma coisa incômoda você vê aquilo todo dia, você vê um pouquinho daquilo todo dia. Eu acho que eu tenho visto, comprovado cada vez mais, que esse tipo de processo, esse tipo de contato com o idioma é fundamental e, arrisco a dizer, talvez a melhor maneira de você aprender. Meu nome é Paulo Nidek e até a próxima.